Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre a minha jornada no Solr, onde eu vou compartilhando os meus aprendizados, os meus erros, os meus acertos. E hoje eu vou fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre algumas pessoas vieram me perguntar, acho que a dúvida mais recorrente que me buscam é sobre a forma de jogar, né? Tem muitas Game Weeks, como que eu escalo, como que eu sei qual que é a divisão 5 da 4 e tudo mais. Então hoje eu vou mostrar para vocês quais são os modos de jogo no Solr e também já trazendo duas novidades, duas plataformas, porque o Solr, quando ele lançou, ele se propõe a ser uma plataforma de colecionáveis, onde nós temos jogos dentro do Solr, mas também você pode utilizar os seus cards do Solr para outras plataformas e já existem algumas plataformas que fazem que você pode utilizar as suas cartas do Solr para colocá-las também no jogo em modos de jogo diferente. Então é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Primeiramente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas antes um recado importante, né? Se você está chegando agora, não sabe o que é Solr, eu deixo uma descrição, na descrição desse vídeo tem uma playlist explicando o que é o Solr, o que é um NFT game, por que eu jogo o Solr. E se você ainda não tem conta, se inscreva usando aqui o link de indicação, porque quando você comprar 5 cartas no leilão, você vai ganhar uma carta e também ajuda aqui, porque eu também receberei uma carta se você comprar por esse link. Então, é o que a gente sempre fala, da gente ir cada vez mais aumentando a comunidade. Falando em comunidade, eu falei das dúvidas e tem duas comunidades muito bacanas. Tem um grupo no WhatsApp que eu montei, onde a gente tira dúvidas sobre o Solr, a gente bate papo, tem bastante gente bacana já falando sobre o Solr lá. E também tem o canal no Discord do Solr Brasil, que acho que é o maior canal, o maior servidor sobre o Solr aqui no Brasil, está no Discord e todos esses links você encontra na descrição do vídeo. Então acessa lá, ela tem mais de 300 membros já nesse servidor, uma galera muito bacana, sempre disposta a ajudar. E no grupo do WhatsApp, para quem às vezes não usa o Discord ou prefere, entra lá no WhatsApp, que inclusive uma dos modos de jogo que eu vou citar hoje para vocês, que é o Solr Brag, eu quero lançar aí um desafio para todo mundo do grupo do WhatsApp. Então, lembrando, se você está chegando agora, depois acessa os links que estão na descrição para você se ambientar e todos os links que eu vou mostrar aqui para vocês, eu também já vou deixar na descrição. Então, valeu aí, eu agradeço desde já a força, deixando o like, compartilhando com seus amigos, com quem você sabe que também já joga Solr. Vamos lá então para a gente falar sobre os modos de jogo, que é uma dos itens, né, importantes da gente entender quando a gente ingressa aqui no Solr. A gente já falou um pouco sobre comprando cartas, a gente já explicou como funciona a mecânica, né, essa questão de ser em Ethereum, mas agora vamos para o jogo, vamos para a competitividade, vamos montar nosso time para pontuar, para ganharmos Ethereum, ganharmos cards e assim por diante. Vocês podem ver aqui, ó, que todas essas são ligas dentro do Solr, tá? São competições, são categorias de jogo que você tem dentro do Solr. Então, quando você entrar na plataforma, clicar em Play, você vai aparecer, né? Primeiro a Game Week, a gente sempre fala de Game Week, GW, você vai entrar nos grupos, você vai ver muita gente falando o que é Game Week. É como se fosse a rodada. Então, 2 vezes por semana tem rodada. Tá vendo que está aberto essa rodada, hoje é dia 26 de setembro, então essa rodada vai até o dia 28, mas já teremos, né, dia 28 já inicia a próxima Game Week, a próxima rodada, então ele mostra inclusive pra gente, né, ó, nós temos um dia e 11 horas para escalar o nosso time. Quando a gente estiver em play, então a gente vai ver todas essas possibilidades. Explicando aqui uma por uma. Primeiro, a Starter League Rock. E ela já tem uma novidade desde a semana passada, porque essa liga é a liga onde você pode se inscrever usando apenas cartas comuns. Então, é aquela forma de entrar que você entra no Solr sem pagar nada e você vai lá cumprindo, né, aqueles desafios. Se você não viu, tem um vídeo que eu mostro esse passo a passo, até dando dicas, né, para você escolher seu time e tudo mais. E nessa liga, então você pode usar cartas comuns. E nessa liga existe premiação de cartas
raras, que são cartas que valem dinheiro, valem Ethereum. Só que só são para os 3 primeiros colocados. E eu até deixei aberto aqui, porque eu estava dando uma olhada, né? Quando a gente comenta, a gente fala que não é não é fácil, talvez, de ficar, porque é uma liga que nessa Game Week, ela deu mais de 50 mil. Aqui ela está com 32 mil, que foi na Game Week passada, mas agora, um novo jogador só podia jogá-la 8 vezes. Agora, o Solskjaer mudou, então, por exemplo, eu que já estou há mais de 8 rodadas, eu voltei a jogar na Starter League, e isso é muito bacana, porque, de novo, é mais uma fonte de cartas, por mais que sejam as cartas comuns, tá vendo? Ó, só de você participar, você vai ganhar uma carta comum, e é uma carta, lembrando que esse tier é a escala, então uma carta estrela são os jogadores top. Aí nós temos o tier 1, 2 e 3. O 3 nem entra, então o jogador de escala 2 você já ganha só por participar. Eu já ganhei bons jogadores aqui, não só no tier 2, mas já ganhei tier 1, que foi um goleiro titular do Lokomotiv Moscou, que me ajuda muito até na próxima, na Global All-Star, que eu vou citar daqui a pouco. Então aqui, para você que quer iniciar, mas você não tem dinheiro, não quer gastar agora, pode jogar à vontade o Solskjaer sempre na Starter League. Então, a Starter League você pode jogar só com cartas comuns ou você pode colocar até 2 cartas raras. Mas, Eros, por que eu colocaria cartas raras na Starter League? Porque daí você tem a possibilidade de ter um capitão. E um capitão, ele pontua 20% a mais. Então, se o meu jogador fizer 50 pontos, se ele é o capitão do meu time, ele vai fazer 60 pontos. Então, isso já é um diferencial. Mas aí tem uma dúvida que todo mundo fala: então, para eu ganhar, eu tenho que colocar carta rara, né? Porque eu nunca vou conseguir ganhar só com cartas brancas. E é aí que a gente se engana, porque eu também pensava nisso, mas eu dei uma fuçada nas Game Weeks passadas e isso não é uma verdade. Tanto que eu deixei aberto aqui, ó. Vamos ver aqui nessa Game Week o quanto que. Aqui, eu já deixei aberto. O quanto que é possível a gente ganhar uma carta rara só usando cartas comuns. Então eu vou aqui na nossa Starter League Rocky. Só tem uma divisão, então nas próximas eu vou explicar certinho o que é nessa divisão, mas a Starter só tem uma divisão, que a divisão é como se é a utilização das cartas, mas na Starter só tem uma, e nós podemos ver aqui, ó. Esses são resultados de 17 a 21. Tá? Veja como aumentou, hein? Uma semana atrás, ó, tinha 20 mil. Nessa última final de semana, bateu 56 mil participantes. Por quê? Porque muita gente que já era jogador do Soul Rare não podia mais jogar essa liga, mas agora eles voltaram. Isso, né, pode ser que atrapalhe um pouco mais a competitividade, mas isso modifique. Olha então a diferença. Então, esse jogador que ganhou, ele ganhou uma carta rara, certo? Tier 1, ele ganhou usando um capitão. Então, ó, esse jogador dele pontuou mais 20% por ser capitão. Esses 8,5% é experiência. Eu também já comentei por aqui, mas a experiência, sempre que o meu jogador, eu coloco ele para jogar, ele vai ganhando pontos de experiência, e esse ponto ele é acumulado aqui no percentual do meu jogador. Então, só de você comprar uma carta já dessa temporada, você já ganha 5%, né, de bônus no seu jogador. E a cada vez que você coloca ele para jogar, você vai ganhando mais experiência, e isso ajuda aí na sua pontuação. Então, esse primeiro colocado, ele utilizou o capitão. Mas, olha aqui, o segundo colocado, ele não utilizou o capitão. Eu não sei se está pequeno, mas é. Aí fala, mas olha, mas ele tem o Goretzka, ele tem o Salah, ele tem o Alisson, o Scholl e o Kimmich. Sim, porque lembra quando a gente escolhe lá no começo nossos times, a gente tem chance de vir. Aí, claro, né, vai um pouquinho da sorte. Talvez não que ele começou com essas cartas, é muito difícil já começar com todas essas cartas, porque são só estrelas, então ele foi acumulando. Mas veja como é possível, né, a gente conseguir pontuar, ganhar dinheiro utilizando apenas cartas comuns. Então nós temos mais um exemplo aqui, ele também, né, o Kimmich, o Neuer, o Salimani, o Timber
e o Gnabry. Então, quando você pega, né, um jogador que está indo bem, que ele tem chance, às vezes o jogo, né, às vezes o jogo mais fácil, acho que foi o caso aqui, inclusive, não, esse é do Ajax, mas foi o que goleou na final de semana passada. Então, tudo isso vai contribuir, né? Não, foi o Ajax mesmo, né, que goleou. Então, tudo isso vai contribuir na sua pontuação. Então, a primeira, a Starter League, que é a liga inicial, a iniciante, todos nós podemos jogar usando cartas brancas, mas se você tiver um card raro e você acha que ele vai pontuar bastante, você coloca ele como capitão, tem chance de pontuar um pouco a mais. Então, essa é a primeira liga Starter League. A segunda, que é a mais famosa, é a Global All Stars, que é onde entra todo mundo. Aqui, no sentido de todo mundo de qualquer região, porque vocês vão ver que tem, né, a maioria é separado por região, aí vou falando das especificidades de cada uma delas. Aqui nós temos 5 divisões, e aqui que a brincadeira nela fica mais séria. Vamos começar aqui, vamos ver a premiação. Normalmente ele começa da divisão 1 até a divisão 5. Normalmente não, todas elas têm isso. Vamos começar da divisão 5. A divisão 5 foi criada recentemente, que é só para cards amarelos, ou os limitados. Por quê? Então aqui você não pode usar nenhuma comum, é somente o amarelo. Nem vermelho, nem azul, somente o amarelo. E ele tem então a pontuação, ó, você ganha cartas mais Ethereum. Olha que bela bolada, né? A cotação de hoje está dando $700, mais de $700. O segundo, $500. O terceiro, $400, mais um cartão, mais um card limited, um card amarelo. Mas olha como a pontuação vai longe. Então, diferente das outras, a pontuação ela pega até, né, um percentual grande de jogadores. Nesta rodada aqui, essa rodada é a que está em aberto, ela está com 4 mil, por isso que eu achei pouco, ela está com 4 mil inscritos. Quem ficar do quarto ao 18º vai ganhar uma carta amarela estrela. Então, um jogador top você ganha se você ficar nessa pontuação. Se você ficar aí entre o 19º até o 63º, uma carta limitada e assim por diante. Mas vejam que e depois eu vou mostrar, eu citei aqui, né, o site onde a gente vê, inclusive, a probabilidade de chance que você tem em cada liga. Vamos ver como que está essa. O site, então, está aqui na descrição do vídeo, tá? Essa Solhair Tools, onde nós temos a parte de offers, de ofertas, ver quais jogadores estão com bons preços, mas a gente já falou, e eu vou fazer um vídeo depois com mais detalhes sobre a questão da compra, né? A gente já citei o Solhair Data, por exemplo, mas vamos focar aqui nas estatísticas. Vamos ver as probabilidades. Então, ele explica aqui como que funciona. Ele pega, calcula, vê quantas pessoas tem e até quando que tem a premiação, faz, né, um cálculo básico ali de probabilidade, qual que é a chance nesse bolo de você ter alguma premiação. Então, na Global All Stars, nessa que a gente está vendo, nessa próxima Game Week, que vai começar dia 28 de setembro, por enquanto, porque sempre, né, e esse site é legal que ele é bem dinâmico. Então, a gente está entrando hoje, dia 26, às 7 horas da noite. Durante a semana durante a semana não, né, tem mais um dia e algumas horas, ele vai modificando porque as pessoas vão inscrevendo seus times. E isso, consequentemente, tá, isso que é importante, como o Solhair, ele tem um balizador ali, então ele nunca deixa para ficar, mesmo se tiver 10 mil inscritos, ele não vai deixar só a premiação até os 900, ele vai aumentando, tá? Nessa divisão, então, ele vai sempre buscando para não ficar uma coisa muito inalcançável. Isso que é muito legal também da plataforma. Então, observem que hoje, agora, está quase 21%, né? Deixa eu dar um... Aí. Quase 21% de chance, de probabilidade que você tem de ganhar. Obviamente, né? Você escalando jogadores que estão previstos para jogar e tudo mais. Mas é legal a gente ter, então, ó, então um quinto dos jogadores dos times que vão se inscrever vão conseguir ganhar pelo menos um card amarelo. Lembrando que isso já é dinheiro, né? Isso já é um card colecionável que vale dinheiro. Muito bem, vamos voltar aqui para o Global Stars que a gente vai acompanhando. Aí,
nós temos a Div 4, a quarta divisão, que eu falei, que eu já fiz vídeo sobre ela, que foi, inclusive, o meu combustível para eu realmente entrar no Solhair. Ela também é especial, ela é única. Por quê? Ela é a única divisão onde todos nós, podemos ganhar Ethereum sem concorrer com ninguém. Então, eu só dependo do meu time, eu só dependo de escalar os 5 jogadores e todos eles fizerem pelo menos 205 pontos. Eu conseguindo esse feito, eu ganho esse 0,1 Ethereum, que foi inclusive que eu já fiz um vídeo mostrando, né, quando eu ganhei pela primeira vez, aí em um mês de jogo, mas como nem tudo são flores, na Game Week passada aí teve umas Game Weeks que tiveram jogos das eliminatórias, e daí realmente fiquei, né, os meus cards, meus jogadores ficaram sem jogar. Então, quando eu voltei semana passada, eu estava com a ânsia de ganhar. Eu teve um DNP, que é o quê? É um jogador que não entrou, ele não foi para o jogo, e eu fiquei com 199 pontos. Então, fiquei ali naquela. E ele estava como capitão ainda, o Shane O'Neill do Seattle. Então, isso também pode acontecer, né? Então, foi extremamente frustrante essa Game Week. E além disso, tem mais um ponto. Eu ia fazer um vídeo específico para isso, porque a Game Week da semana passada, que foi do dia 18 ao dia 21, eu também escalei meu time na Challenge Europe. Porque eu olhei a probabilidade, a probabilidade da Challenger, desculpa, foi Challenger Europe, ela é maior, 35%. Eu tinha jogadores só, e eu vou explicar já, né, por que eu escalei nessa e não na outra. Então eu tinha jogadores que só jogam a Challenge Europe, mas eu fiz 290 pontos. Eu bati na trave para ganhar um card aqui, mas com essa pontuação, 290, os meus jogadores, se eu tivesse, ao invés de ter escolhido a divisão 5, eu tivesse escolhido a divisão 5 da Global All Stars, mesmo tendo mais jogadores, só que pela minha pontuação eu ficaria para eu ganhar um card. Então, a Game Week passada foi extremamente frustrante, e ela pode acontecer, né? Faz parte, é um jogo, a gente tem que lidar com isso. Mas eu compartilho aqui com vocês também, nem tudo são flores, tem também aqueles dias que a gente fala, ah, meu Deus, por quê? Porque eu não troquei, era só um jogador, é só ter colocado outro de capitão, e aqui na divisão era só eu ter ido na Global Stars. Mas enfim, aprendizados que a gente vai compartilhando aqui com vocês. Então, nessa divisão, né, voltando aqui a Div 4 da Global All Stars, ela é a única onde a gente pode ganhar Ethereum sem depender de ninguém. Então pode todo mundo fazer 400 pontos, não estou nem aí. Se eu fizer os meus 200, se eu fizer meus 250, eu tenho Ethereum na minha carteira, e isso é muito legal, né? O nosso dinheirinho que a gente colocou lá, ele começa a se multiplicar, isso faz com que a gente possa ter avanços na plataforma. Então, essa é um foco, eu falo que ainda ela é o grande diferencial, né? Que você é a maneira mais fácil de você ter um retorno, por mais que seja mínimo, porque às vezes esse mínimo a gente fala 0,10. Talvez nas cartas amarelas, se eu tivesse a minha premiação, poderia ser um jogador de 002, entendeu? De 00, aqui é 010. Lá poderia ser um 002, 003. É que normalmente é tier 2, né? Então de 005, mas ainda assim, então esse Ethereum, o retorno é maior do que mesmo se eu ganhar uma card lá no último pote, vamos dizer assim, das cartas amarelas. Mas é claro, e o que é legal, né? Se você fizer mais de 300 pontos e ficar aqui, você vai ganhar uma carta e mais o ETH, o que é muito legal. Certo? Aí vamos para a Div 3. A Div 3, lembrando, a Div 4, só cartas vermelhas, mas você pode colocar uma carta comum, a branca. Amarela não pode, mas branca você pode. E isso é o que muita gente faz, é uma dica que a gente fala sempre, que é o quê? Goleiro é o jogador, é a card mais cara, né? Das posições ele é o mais caro. Então você não precisa comprar um goleiro raro. Se você tiver lá nas suas cartas comuns, por isso que é legal jogar Starter Rock, por isso que eu citei o Guilherme, goleiro do Lokomotiv Moscou, que faz boas pontuações,
menos na última que ele foi expulso, mas normalmente, né, ele faz boas pontuações. Então, eu tenho o Keylor Navas, eu tenho ele, eu tenho o Anthony Lopes do Lyon. Isso é bacana porque eu sempre posso colocá-los, sempre um goleiro eu uso aqui uma carta comum, porque eu tenho um goleiro ralo, mas ele é reserva, então não adianta, né, eu vou não pontuar. Por mais que uma carta comum ela vai pontuar menos, tá? Ela tem um decréscimo da pontuação, então em média é 40, começa com 50%, mas depende se a carta já é dessa temporada, já cai para 45%, então a média é 44%. Mas vamos colocar 50%. Se o goleiro fizer 80, o seu goleiro vai pontuar 40, certo? Então, no meu caso, o Guilherme que foi expulso, ele fez 22, só que daí você divide ainda, ele fez 11, no meu caso, um pouco mais, né? Porque é 40 e tanto, então isso também acontece. Mas essa Global Stars, então, é como se fosse a mais movimentada, é onde tem mais jogadores inscritos, tirando, obviamente, a Starter, que ela é gratuita, né? Das pagas, ela tem mais até do que a D5, que são de cartas amarelas. Aí nós vamos para a 3. É legal até compartilhar aqui com vocês. Vamos ver, eu deixei aqui até para mostrar, né, a minha tristeza dessa Game Week, é 17 a 21. Foi essa Game Week que eu comentei com vocês. Olha a Div 4. Ó, deu 10 mil. Cadê minha pontuação? Olha só como foi triste. Tá lá no final. Ah, não. Aqui que tá mostrando todos os jogadores. Mas só para ter uma, uma ideia, né? Vamos ver a pontuação. 466. Ele também. Ah lá. Ele foi o primeiro colocado colocando um goleiro comum. Tá vendo? O Alisson, que pontuou 87, no caso dele, menos 42,5, porque é aquela questão da experiência, ele vai colocando para jogar. Então, olha que legal. Ele conseguiu aí, estão comprando 4 cartas, né, de jogadores, claro, aí jogadores que têm um certo destaque, mas se você colocar na ponta do lápis, nem são jogadores dos mais caros, né? Ele conseguiu aí, primeiro lugar que ele ganhou. Qual foi a premiação? Ele ganhou mais de $2.000 e uma carta rara. Então, bem interessante isso. Lógico, não é uma coisa que vai ser sempre, é o que a gente fala, como é um fantasy game, ele vai muito do jogador ir bem na vida real também, certo? E nós temos, às vezes, estrelas do Messi, vai lá, machuca e sai, então isso acontece, né? Às vezes um jogador que não é tão conhecido, ele pode fazer 4 gols e ir muito bem. Muito bem, então nós estamos aqui, agora nós vamos para a D3. Qual que é a diferença da D3? Que daí entram as cartas super raras. Aqui já não pode mais ter cartas, cartas comuns. E aqui você tem que colocar, ó, rara é no mínimo 3 raras e azuis no mínimo 2. No mínimo 2. O que isso significa? Que você pode colocar todas raras, certo? Mas a azul, ela tem uma pontuação extra também. Então, ela tem a pontuação como se fosse um capitão. Então, aqui nesse caso, ó, o meu Kevin Roeg, ele pontua 20% a mais por ele ser uma carta azul, certo? E além disso, eu posso escalar um outro capitão. É claro que, gente, eu ainda estou aqui, ó, esse jogador, inclusive, ele tá lesionado. Eu coloco ele para ele ganhando experiência. É importante você escalar os jogadores, né, porque ele vai ganhando pontos de experiência a cada rodada. Mas aqui não pode ter cartas comuns, é o que eu falei, esse jogador ele não está jogando, então eu coloco eles, né, para ganhando experiência. Claro, um ou outro ainda faz uma pontuação, mas eu nem vislumbro possibilidades de pontuar, de ganhar, certo? Porque a D3 já é aquilo, vamos ver como que tá ali a última. Vamos ver aqui a D3, quanto que deu na... Acho que é melhor ver aqui. Div 3 deu 900, né? Então são menos concorrentes, mas olha lá, você ganha uma carta rara Tier 2 se você ficar até, nesse caso, foi até em 63º. Mas a pontuação é bem alta, né? Porque você coloca carta super rara, você pontua 20% mais. Então, normalmente passa aí dos 300 pontos bem facilmente.
Vamos para o próximo, então, D2. Aqui, ó, ele já avisa, não posso nem entrar porque não tenho time. Eu preciso ter 3 super raras, que são as cartas azuis, para poder participar disso. Então, eu não posso nem participar. Lá você pode usar cartas super raras e cartas únicas. E, claro, na D1, você tem que ter 3 cartas únicas. Então, isso é legal, porque o jogo ele vai, além da pontuação, né? Então, um jogador carta única ele também tem uma pontuação maior, mas é claro que ele não vai concorrer com a nossa divisão. Então, ela é justa, né, para você poder ter times em todos essas ligas, ou melhor, essas divisões. Porque outra coisa legal, outra coisa importante, você só pode registrar um time por liga, até a Starter League. Por mais, eu tenho milhares de cartas comuns, não interessa, vai ter que escolher só as 5. Não dá para você ficar colocando um monte de time, certo? Então, isso foi um dos motivos porque eu comecei a comprar as cards amarelas, porque eu já tinha um time vermelho para D4 montado. Aí eu tinha o dinheiro em caixa, eu fui comprando e montei um time para participar da D5, tendo mais, né, chance de premiação. Certo? Então, Global All Stars. E é legal explicar ela porque ela se replica para todas as outras nessa questão da raridade, né, da scarcity. Isso serve para todos que nós vamos falar aqui, essa regra, que toda D5, então lembra, divisão 5, eu estou falando de cards amarelos, as cartas limitadas, né, que a sua escassez é 1 para 1000. D4, eu estou falando de cartas raras, só nessa que eu posso colocar uma comum. D3, eu estou falando de cartas raras e super raras. D2, eu estou falando de cartas super raras e únicas. E a D1, eu estou falando de cartas super raras e únicas. Aqui até a D2, deixa eu confirmar. Na D2, eu acho que ainda pode ter. É que você tem que ter 3 super raras, mas você pode ter, se não me engano, uma rara ainda para o jogo, tá? Mas daí na D1 é só única e super rara. Bom, continuando então aqui as ligas. Nós falamos dessa e da Global Stars. Como eu falei, a Global Under 23, o que é? É a Sub-23. Só pode jogadores que têm 23 anos de idade. E daí, a questão das divisões é a mesma regra. Cards amarelos, raros super raros de único e únicos. E tem também super raros, né? Não vai ser 5 únicos. Mas é claro que a pontuação, a concorrência é menor. Então, quando a gente vê a probabilidade, você vai ver que ela é maior também. É o que eu falei, a divisão 4 aqui, que ela paga o ETH, ela sempre vai ser a menor, porque todo mundo vai lá até para garantir, né, o Ethereum no bolso. Mas vamos pegar aqui um exemplo da 5 ou da 3. Olha, 6,4 e 20. Vamos lá na sub-23. Enquanto aqui a probabilidade da 3 era 12,5, opa, é 6,4 e 20, a divisão 3 é 12, então é o dobro, você tem o dobro de chance, né, na probabilidade de ganhar um prêmio na divisão 3 e na divisão 5 você tem 9% a mais. Então foi esse raciocínio que eu vou chegar aqui na Challenge Europe, que eu olhei e falei assim, olha, eu tenho jogadores que jogam só Challenger, eu vou colocá-los então para concorrer nessa liga. Só que por ter ele é mais competitiva, vamos dizer assim, ou os times, né, quando vão bem, os meus jogadores foram bem, então muitos jogadores foram bem. E eu bati na trave para ganhar um card aqui, só que eu ganharia um card da Challenge Europe, isso é legal, mas eu poderia ter ganhado um card amarelo global, que podia ser de qualquer campeonato, certo? Então, o que vai mudar aqui, né, além da premiação, obviamente, por exemplo, a gente estava falando, né, do Global. Enquanto lá tem mais de 4.000 e o prêmio vai até o 900, aqui são 1.100 e o prêmio até 300. Então, o que também eu já percebi, até por essa experiência, às vezes a pontuação específica desses grupos, ele também vai ser um pouco maior. Então, tem mais probabilidade, mas é importante, às vezes, pensar bem nisso. E por que é legal você conhecer? Porque eu quis fazer esse vídeo, né? Além do pessoal me perguntando, nossa, mas eu vi lá tem um monte de liga, como que eu faço?
também é legal porque às vezes na hora que você está montando o seu elenco, você está fazendo o scout. O que é o scout? É o manager, você está contratando, né? Isso que é legal do Soul Hair, porque a gente contrata e vende jogadores e monta nosso time e coloca em campo. Então, quando a gente está comprando, tem gente que usa estratégia. Olha, eu vou contratar jogadores pensando a longo prazo, vou contratar jogadores só até 23 anos de idade. Inclusive, no cartão ele aparece, né? Tem um emblema. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Até aproveitando, ó, quem ainda não segue, Asturiano, Tanner FC, você pode entrar em contato, seguir lá, ver as minhas cartas, a gente pode bater no papo. Olha aqui, ó, essa é a estampa que mostra que ele é elegível para a categoria Under Sub-23. Por que eu estou mostrando isso? Porque às vezes tem jogador que ele é um jogador, só que ele já fez, né? Quando a carta dele foi lançada, sei lá, em 2019, ele tinha menos de 23, mas hoje ele não tem. Então é importante ver essa estampa, tá? E não só a idade do card. Prestem atenção nisso também, que é importante. Continuando aqui, então nós temos, depois da Sub-23, nós temos a Champion Europe. O que é? Aqui ele já traduz, ó, como a elite do futebol. Jogadores da La Liga, da Série A italiana, Premier League inglesa, Bundesliga e Ligue 1 França. Então, jogadores que jogam na Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e PSG vão concorrer, fazem parte da Champion Europe. Então, como lá tem várias ligas, né, cobertas pelo jogo, lá eles separam. Lá eles têm o Champion Europe e o Challenger Europe, que é como se fosse, né? Desculpa aí. Que é como se fosse a Liga dos Campeões e a Liga Europa. E qual que é o Challenge Europe? Aí são jogadores que jogam em ligas, em times que não estão na Champion Europe. Então, tirando aqueles países que eu acabei de falar, eles vão jogar essa Liga Challenge Europe. Lembrando, gente, mas nossa, eu tenho um jogador que joga na Ásia, um jogador que joga na Europa, um jogador que joga aqui na América. Tudo bem, você vai jogar aqui na Global All-Star. Lá não interessa, lá é Copa do Mundo, pode colocar todo mundo junto. Mas, de novo, lá na frente, quando a gente pega, né, jogadores que têm mais tempo e mais cards, eles já vão segmentando. Porque daí eles vão colocar um time lá e eles vão e o resto das cartas? Não, eles já montam um time lá, já jogam, vão, né, aumentando as chances de ganhar prêmios. Porque, como eu falei, a probabilidade até ela é maior de você ganhar numa Challenge Europe. Foi o que eu tomei como estratégia quando eu comecei a comprar os cards amarelos. Porque daí, eu tá vendo, eu já estava com um mês, eu já estava, né, aprendendo, compartilhando aqui com vocês. E só que aconteceu o que eu falei, eu tinha uma pontuação que eu poderia ter ganho na Global All-Stars e eu bati na trave aqui. Mas isso é uma regra? Não, imagina. Cada rodada, né, você pode ter diferentes surpresas. Agora, outro ponto importante, né? E eu falei isso vendo das probabilidades, e eu falei que eu, por exemplo, não tenho interesse na Champion Ásia. Então, lá na Champion Ásia entra jogadores da Liga da Coreia e do Japão, que eu particularmente falei, eu não tenho, sei lá, não tenho vontade, preguiça, me dá preguiça, né, de acompanhar. Porque, querendo ou não, quando a gente compra um carro que a gente começa a montar, o caso da Challenge Europe. Então, eu estava vendo a Jupiler League, que é da Bélgica, aí tem a Austrian e tem a Eredivisie, que é a holandesa, que é, acho que é ainda mais, vamos dizer assim, competitiva no sentido de tamanho, né, de visibilidade, a gente conseguir, inclusive, acompanhar mais de perto os jogos. Mas tem também a Premier da Rússia, a Premier League da Rússia, que também está lá, que eu acabei comprando o Balbuena, né, e que está jogando lá no Dinamo de Moscou, e então ele também joga na Champion Europe. Continuando aqui, Champion América, então nós falamos, América pega tudo, desde a América do Sul até a América do Norte. Então, pega MLS, Liga Mexicana, já temos, né, times do Peru, Argentina, Brasil. Então, todos esses times já estão contemplados e vão concorrer aqui nessas ligas. O Champion Ásia, que eu acabei de citar, Global Unique, aqui é chique, né? Aqui, ó, só time que você tem que ter 5 cards únicos. Vamos ver até o prêmio, que esse está tão
longe. Ah, ele já quis mostrar, né? Ele falou que eu não tenho, ele já quis me indicar. Mas vamos ver aqui o prêmio. Nossa, olha que prêmio. 4 Ethereum. Hoje, na cotação de hoje, está $12.000. Isso é a divisão do Global Unique. Só tem 9, né? Então, você concorre ali com 9, quem fica com essa bolada. E é por isso que a gente começa a entender, porque tem... Eu vou mostrar, posso mostrar no outro vídeo, lá no Soul Hard Data, você vê o patrimônio dos jogadores e é patrimônio de mais de 1 milhão. Antes de falar do Special Training, vamos falar do Special Weekly. Toda semana eles lançam um desafio. E eu acabei comprando cards amarelos porque teve uma Special Weekly da La Liga, onde podia usar os cards amarelos. Então eu tentei concorrer, não ganhei nada, mas eles deram até prêmios diferentes, como tickets para ver um elo clássico, o Real e Barça. Então sempre, toda semana tem uma coisa nova por aqui. Inclusive eu citei, né, no meu vídeo que eu fiz do lançamento do Corinthians, eu citei os Legends, e vai ter aí, eles estão prevendo ter aí Specials Weeklies sobre só com as lendas. Então já lançaram o Ronaldo Nazário, e claro que o preço é diferente, né, lá nas alturas, mas eles estão lançando esses jogadores, eles vão lançar esses jogadores e vão lançar aí um grupo aqui diferente só para você jogar com essas lendas, com ex-jogadores, mas só que como que eles vão pontuar? Eles vão pontuar com a pontuação, por exemplo, o Ronaldo do PSV, vai ter o Ronaldo do PSV e vai ter o Ronaldo do Barça. Ele vai pontuar conforme o atacante, o melhor atacante do PSV na rodada. Certo? Mas aqui no Special Week sempre fique de olho, às vezes pode ter coisa legal, ó. Nessa próxima, só pode jogadores raros, super raros e únicos da UEFA, da Liga Europa e da Champions League. Não, melhor, da Liga Europa e da UEFA Conference League, que não é a Champions. Não, é a Champions League, certo? Então é bom sempre ficar de olho no que tem aqui na Special Weekly. E por fim, o Special Training. Então, lembra que eu falei que quando a gente coloca nossos cards para jogar, a gente ganha XP. E essa XP, o card ganha, né? E essa XP aumenta a pontuação do jogador. Então aqui, antes também aqui eles aumentaram. Antes só tinha um time nessa Special Training. Tem até ranking, tá? Nessa Special Training, mas ela não serve para nada, né? Porque não tem premiação. Mas ela tem lá, só para você mostrar o ranking. Teve um que eu fiquei muito bem, eu fiquei entre os 20 melhores. Mas é uma pena que não ganha nada, né? Mas aí, ó, esse daqui colocou só cards amarelos, porque deve ter acontecido aquilo. Na D5 ele escalou outros jogadores e aqui no training ele colocou esse time e fez uma baita de uma pontuação, hein? Olha só que interessante. Mas aqui no Special Training você não dá, a gente não ganha nada, mas ganha o seu card, seus jogadores ganham experiência. Então, por isso que é bom, tá vendo que eu já registrei todos os meus times aqui, porque são cards que muitas vezes não vão ter jogos, mas eu coloco eles aqui para eles ir aumentando, tá vendo? Ó, Daniel Bessa, ele tem 2 pontos já de XP. Esse daqui é novo, então ele ainda não fez. O Balenciaga também já tem ponto de XP, porque a gente coloca para jogar. Certo? Então, eu vou encerrar esse vídeo somente nesse modo de jogo, explicando o Soul Hair para não ficar um vídeo muito longo. E no próximo vídeo eu vou falar das formas, de outras plataformas que nós podemos utilizar os nossos cards do Soul Hair para jogar em outras plataformas, como o Soul Hair Mag, Soul Hair Brag, tudo isso, então, no próximo vídeo. Então, se você gostou, lembre de deixar seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, porque além de você receber as notificações, eu estou pensando em trazer convidados e fazer algumas lives aqui, especialmente para a gente debater, né, o Soul Hair, porque é como eu sempre falo, assim como no futebol, o Soul Hair ele é bem mais legal quando a gente joga em comunidade, quando a gente joga com a galera, ou para os meus amigos portugueses, quando a gente joga em Malta, certo? Aprendi essa numa live que eu fiz com o Adri Soares, e a gente está fazendo essa conexão aí Brasil-Portugal cada vez maior para a gente fazer lives, para a gente trocar conteúdo. Então, se inscreva aqui, aguarde os próximos lançamentos. Entra no grupo lá no Discord e também no WhatsApp, ou deixe o seu comentário aqui sobre
quais são as suas dúvidas, o que você gostaria que a gente falasse sobre o Soul Hair. Beleza? Então, até o próximo vídeo, boa semana e bom jogo para todos.